Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei o horário que vocês estão vendo isso. Então, meu nome é Elodie, sou estudante de Direito pela Faculdade Nobre de Feira de Santana, estou no 5º período e vou falar sobre o artigo 236 do Código Penal, que é o induzimento à erro essencial e ocultação de impedimento. Como apoio, estou utilizando da doutrina de Claber-Masson, porque eu achei bem relevante alguns pontos e ele fala de uma maneira bem clara algumas coisas, e por isso eu resolvi trazer ele como apoio. Começando pelo dispositivo legal, o artigo 236 fala: contrair casamento induzindo em erro essencial outro contraente ou ocultando de impedimento que não seja casamento anterior, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Importante falar dessa pena é que ela é uma infração, né, de menor potencial ofensivo. Aí vem um parágrafo único que diz: a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença, que por motivo de erro ou impedimento anula o casamento. Dito isso, vamos começar pela objetividade jurídica, que o bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido do tipo é a família, né, no tocante ao que diz respeito ao casamento, que são aqueles que estão elencados lá no Código Civil, que é a vida comum, a prole, comunhão de bens, sucessão patrimonial e etc. O objeto material do crime, do tipo, né, seria o casamento. E enquanto ao núcleo do tipo seria o contrair, né? Contrair casamento no sentido de ajustar, formalizar núpcia, induzindo a erro essencial o outro cônjuge ou ocultando a existência de impedimento legal à realização do matrimônio. É importante mencionar que trata-se de uma lei penal em branco, ou seja, quando ele se refere a erro essencial e ao impedimento, vai ser necessário ir lá no Código Civil, no seu artigo 1557 e 1521 do Código Civil, para ver as hipóteses de impedimento e erro essencial. O artigo 1557, que é sobre o erro essencial, diz que considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo este erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento, que, por sua natureza, torna-se insuportável a vida conjugal. Inciso 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível pelo contágio ou herança capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Inciso 4. A ignorância anterior ao casamento de doença mental grave que, por sua natureza, torna insuportável a vida comum. Já no que diz respeito aos impedimentos, está lá elencados no artigo 1521, que diz: não pode casar, inciso 1, os ascendentes com os descendentes, sejam parentesco natural ou civil. Inciso 2, os afins em linha reta. Inciso 3, o adotante que foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi o adotante. Inciso 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até 3º grau inclusive. Inciso 5, o adotado com filho de adotante. Inciso 6, as pessoas casadas. E inciso 7, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. O sujeito ativo pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, é um crime comum. O sujeito passivo é o Estado, diretamente interessado na preservação de instituições familiares e na regularidade do casamento, enquanto ao elemento subjetivo é o dolo, independente de qualquer finalidade específica. Esse tipo penal não se admite a modalidade culposa. Em relação à consumação, é o crime material, porque ele vai se consumar, né, quando o casamento for aperfeiçoado. Quanto o homem e a mulher, né, lá perante o juiz,
declara sua vontade em contrair o casamento e os juízes declaram casados, como previsto lá no Código Civil também, que é o artigo 1514, que fala sobre as hipóteses de casamento, enfim. E a tentativa, como se consuma ao final da cerimônia do matrimônio, em tese seria possível. Importante mencionar que a outra parte é importante que ela esteja de boa fé e que ela também seja enganada pelo agente. No que diz respeito à classificação doutrinária, o induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento é crime simples, ou seja, ele ofende um único bem jurídico, é crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, é crime material, se consuma com o casamento, crime de dano, ele vai causar lesão à instituição familiar, de forma vinculada, deve se submeter lá ao Código Civil, né, que foi no que a gente já falou sobre a lei penal em branco, em regra, é comissivo, instantâneo e de efeitos permanentes, ele vai se prolongar com o tempo, os efeitos eles se prolongam com o tempo, unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, cometido por uma só pessoa, mas admite o concurso, e normalmente plurissubsistente. A conduta pode ser fracionada por diversos atos. E por fim, e não menos importante, temos a ação penal, que lá no parágrafo único estabelece que a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Trata-se, portanto, de ação penal privada personalíssima. O artigo 236 é o único tipo, atualmente no Brasil, que tem a natureza desse tipo. Ou seja, mesmo que o contraente venha a falecer, vai ser intransmissível, não pode passar para outra pessoa. Artigo 237. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, com pena de 3 meses a 1 ano. O presente artigo tem como elemento material consistir na atitude de um indivíduo de casar, conhecendo a existência de impedimentos desse ato matrimonial. O artigo 237 não exige, em sua essência, conduta ativa do agente, pois basta a simples omissão para incorrer no delito penal do artigo 237 do Código Penal. O agente ativo da infração penal do artigo 237 pode ser qualquer pessoa. Por ser um crime comum, a norma não exige qualificação nem condição especial para tal, sendo o agente passivo o Estado, que através das normas busca garantir, proteger a regularidade da tutela do casamento, bem como a pessoa que contrai o casamento. Porém, esta no caráter de desconhecedor da existência do impedimento. O delito de conhecimento prévio de impedimento tem seu momento de consumação quando se efetiva a realização do casamento, que ocorre de acordo com o artigo 1514 do Código Civil. No momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. O seu núcleo de tipo se dá pela conduta de contrair casamento ciente de que está impedido por lei. Como o CP não elenca as hipóteses de nulidade absoluta do casamento, deve o intérprete da legislação buscar complementação no artigo 1521, por também se tratar de uma norma penal em branco. Portanto, aquele que, por exemplo, casa com parente em linha reta, ciente do vínculo, pratica o crime do artigo 237. No entanto, se a causa do impedimento for o casamento anterior, o crime será de bigamia. Ademais, se houver o emprego de fraude para induzir o consorte de boa-fé a errar, o delito será do artigo 236. O elemento subjetivo é o dolo, e não se admite a modalidade culposa. O crime é plurissubsistente e a tentativa é possível. A sua ação penal é pública e incondicionada. Os crimes dos artigos 236 e 237, eles são tidos como bem próximos, porém há algumas diferenças e eu vou elencar aqui para vocês alguns desses pontos.
Inicialmente, eu vou trazer aqui para vocês a questão das condutas, né? Que são duas trazidas pelo artigo 236, qual seja a de induzir alguém a erro essencial e ocultar impedimento que não seja casamento anterior, e uma única conduta trazida pelo artigo 237, que é o conhecimento, né, de causa impeditiva que incida a nulidade absoluta e mesmo assim o agente contrai o casamento. Outro ponto que diverge é a respeito das ações, né, onde a ação do artigo 236 é uma ação privada personalíssima e a ação do artigo 237 é uma ação penal pública incondicionada. É válido ressaltar também que uma principal diferença entre esses tipos seria o emprego da fraude, que é existente aí somente no primeiro tipo, onde vai se exigir uma conduta comissiva do agente. E já no artigo 237 fala a respeito de causas de nulidade absoluta, né? Redação essa que não se repete no artigo anterior. E por fim, referente às penas, a mais grave do artigo 236, ela se justifica apenas em razão da fraude utilizada na execução do delito, revelando assim o caráter, né, subsidiário do artigo 237, que será aplicado apenas nas hipóteses em que não ocorra fraude para a contração do casamento.